Bom dia a todos. Um agradecimento à Coordenação Nacional do SEN pela realização deste debate, desta sessão. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e que calculam todos que é com particular gosto que estou aqui e cumprimento este Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. E, dado o momento em que estamos, eu talvez me dirigisse a quem organizou com um agradecimento por me estarem a ajudar. No fundo é isto. Porque nós temos eleições legislativas em janeiro, pelo caminho ainda temos um obstáculo para passar, mas se eu passar esse obstáculo, que é o que é importante, é janeiro. E a tarefa a que eu me proponho em janeiro, ou a partir de janeiro, se ganhar as eleições, é uma tarefa gigantesca para a qual, no fundo, ninguém está 100% preparado. Ninguém. Nós podemos andar muitos anos nisto, preparamos-nos o melhor possível, mentalizamos-nos o melhor possível, rodeamos-nos o melhor possível das pessoas, mas depois há sempre, sei sempre que nos primeiros tempos algum erro se vai cometer, porque é de uma envergadura brutal. E, portanto, com toda a humildade, apesar de ter muitos anos de política, muita experiência de política, 4 anos de presidente do partido, eu continuo naturalmente a precisar de ajuda em todos os setores, até nas finanças públicas, onde eu estarei mais à vontade, ou da economia, e particularmente na saúde, que é uma área importantíssima, onde este Governo falhou efetivamente e onde, portanto, a responsabilidade de um Governo de PSD é crescida porque, para lá de fazer bem, tem de emendar aquilo que para trás está mal. Eu olhava para para o auditório que tem à minha frente e para as caras que tem à minha frente, apesar de estarem com máscara, e lembrava-me assim, mas quando começarem agora aqueles... Amanhã vai haver comentários nas televisões e tal. Vão criticar isto como? Não é? Margaret Thatcher dizia, se me vissem a caminhar sobre o Tamisa, os meus adversários diriam que era porque não sabia nadar. E eu olhando para aqui, olhando assim para a sala, o que é que vão criticar? E eu acho que já percebi, também já entrei no esquema dos comentadores, é uma sala muito homogénea, não traduz a verdadeira realidade. Porquê? Porque eu só tenho caras saudáveis à frente, faltam os doentes. Não está aqui ninguém amarelo, ninguém com febre, não está bem, está mal, faltam os doentes. Isto era um exercício que eu fiz ali, por onde é que lhe vão pegar? Por algum lado vão pegar. Deve ser mais ou menos por aqui. Bom, o projeto Conselho Estratégico Nacional, que eu comecei a implementar há quase 4 anos atrás, funcionou razoavelmente bem, mas teve aqui um adversário brutal, e o adversário brutal chama-se pandemia, porque nós tínhamos aqui 2 projetos muito concretos. Um é fazer um gabinete de estudos de excelência, isso está feito, tudo bem, mas era o mais fácil, porque gabinete de estudos qualquer partido sempre teve, para o PSD tinha um gabinete de estudos. O gabinete de estudos pode ser feito com 5 ou 6 pessoas, no limite até pode ser uma pessoa que escreve os documentos e tal. Isto arranja. Não, aqui a questão de fundo é o gabinete de estudos, mas depois a disseminação, a implantação territorial do SEN, que aqui se vê, não é, com coordenadores de diversos distritos, mas a ideia era depois em cada um desses distritos, em alguns setores, como a saúde ou a educação, que é fácil, porque há muita gente, no setor secular está, se vamos buscar os doentes, então ainda mais gente temos a participar, noutros setores é mais difícil, nos negócios estrangeiros, na defesa, mas a ideia era conseguir fazer, se for escrito agora na forma de dizer é mais difícil para não ser mal interpretado, se fosse escrito eu diria fazer um novo partido entre aspas, pronto. Que é para também não ser mal entendido, porque não é um novo partido, não é uma coisa completamente diferente, mas transformar a vida partidária. E em vez de ser isto que nós assistimos, os que estão aqui assistem mais ou menos,
Eu, infelizmente, assisto muito de perto àquilo que é a vida de um aparelho partidário, em vez de ser isto que se tem de suportar e de muitas vezes se tem de aturar, ter uma coisa mais saudável, em que aqui estão a discutir problemas de saúde. Eu, se fosse outra sala, estavam a discutir a teleeducação, noutras estavam os assuntos europeus, noutra a economia. Isto é que devia ser uma estrutura partidária ao serviço de um país e a produzir ideias e a recolher aquilo que é a experiência e conhecimento das pessoas para depois traduzir em ação e governação. Quando lá chegarmos, na oposição e, eventualmente, até no próprio poder, também não se perde nada, que o Governo também tenha a oportunidade de ouvir. A pandemia não evitou isto, mas atrasou muito isto, ou seja, o nível de implantação territorial, se não houvesse pandemia, seria muito maior. Ao fim de um ano e tal de funcionamento, nós metemos no Europarque, na Vila da Feira, 2.000 e tal pessoas. Só que isto foi em fevereiro, em março, acho que foi fevereiro, já não lembro. Não, foi ainda em 2019, a pandemia começou mais tarde. Mas depois, logo em março de 2020, tivemos a pandemia e prejudica imenso. É muito diferente estarmos aqui, agora cada um estar em sua casa a olhar para um ecrã. É diferente. Pronto, isso é bom, porque complementa, porque temos mais alguns também a participar, porque não puderam vir e ficaram... É bom, mas é um complemento. Nada substitui o contacto pessoal e pelas mais diversas razões, não é? Até por uma questão também de convívio e de empatia pessoal. E, portanto, foi pena, mas também, já agora, enfim, interessa pouco para a saúde, mas já agora também é preciso ver, que o país tem de pensar tanta coisa, mas para lá da pandemia, por exemplo, nestes 4 anos, não é? Comparar o que devia ser um Conselho Estratégico Nacional modelo, ideal, como eu idealizei, e depois a realidade. Não sei se já repararam, nestes 4 anos, não tem nada a ver comigo, quem estivesse aqui. Nestes 4 anos, o Partido Social Democrata e o líder do Partido Social Democrata teve de tratar de eleições regionais na Madeira, eleições regionais nos Açores, eleições legislativas, eleições presidenciais, eleições autárquicas, 2 eleições internas e agora uma 3ª eleição interna. Isto é uma coisa para ir de 5 em 5 meses uma eleição. Portanto, quer dizer, se andarmos permanentemente nisto, onde é que fica o tempo para pensarmos com calma e agirmos? Portanto, o país tem de pensar nisto e por isso o nosso projeto de revisão constitucional põe as eleições legislativas e autárquicas de 5 em 5 anos, alarga os mandatos para 5 anos, que já é no Parlamento Europeu. Ainda tive eleições europeias também, ainda me faltam essas. Portanto, não, foi tudo. E, portanto, nós temos de espaçar, e por isso nós defendemos legisladores de 5 anos, autarquias de 5 anos, o Presidente a passar para 6 anos, e o Partido depois internamente tem de pensar se vai andar em diretas, ano sim, ano não, quiçá todos os anos, veremos, quiçá todos os anos, ou se quer ter mais juízo, mais estabilidade, e faz isto de uma forma mais espaçada. Ainda assim, estamos naturalmente neste momento com um nível de preparação para janeiro muito razoável, porque tudo isto funcionou. E, portanto, nós tivemos aqui em Coimbra, faz hoje 8 dias, uma reunião das coordenações nacionais das diversas secções. Portanto, toda a gente está capaz de, até 30 de novembro, apresentar a sua parte relativamente ao programa eleitoral, que é algo que eu gostaria de fazer melhor do que aquilo que fiz em 2019, que era fazer debates alargados sobre aquilo que se pode pôr no programa, como está na saúde, mas não é só na saúde, tinha de ser nas secções todas. Depois, naturalmente, os textos são elaborados, são vistos. Depois é preciso fazer uma seleção política das propostas que vêm nos textos, porque não se pode pôr tudo. E, por outro lado, mesmo que se ponha tudo, as pessoas depois não liam, porque se é muito grande acaba por não servir. Depois, selecionar dentro dessas mensagens aquelas que se dizem para o público. Eu, na altura, há 2 anos, fiz uma série de conferências de imprensa temáticas. Na terça-feira, com a saúde, o que é que vamos fazer na saúde? Na sexta-feira, com a agricultura, o que é que vamos fazer na agricultura? Na terça-feira da semana seguinte, na economia, o que vamos fazer na economia? Tudo isto foi feito como devia ser feito, ou pelo menos como eu, como sabem, parte da minha educação não foi em Portugal, mas não por um sistema português, como eu aprendi metodicamente e rigorosamente,
a fazer as coisas, e depois da divulgação das mensagens são fundamentais, tenho essa experiência, para os debates, depois neste caso, com o Primeiro-Ministro, é muito importante ter isso perfeitamente assimilado, e depois é muito importante na campanha também pela forma como se faz a campanha, que uma coisa é fazer um comício aos gritos, outra coisa é fazer as sessões como fiz, temáticas, em que as pessoas perguntam, e sai na televisão na mesma, e os portugueses ouvem na mesma, só que ouvem uma coisa mais civilizada que andar aqui aos gritos a dizer mal dos outros, que eu não me parece que seja a receita para ser um bom Primeiro-Ministro, dizer muito bem mal dos outros. Não me parece que seja isso que propriamente é necessário. Relativamente a 2022, às legislativas de 2022, aquilo que eu entendo que deve ser a prioridade máxima do PSD, primeiro, antes disso, assim como painel de fundo, eu poria uma coisa deste género, vamos ver, mais rigor e menos facilitismo. Acho que a cultura do Partido Socialista, e particularmente, mais à esquerda ainda do Partido Socialista, e mais à esquerda particularmente do Bloco de Esquerda, o PC é um bocadinho diferente, é tudo no sentido do facilitismo. Se nós analisarmos as medidas, a evolução da sociedade e analisarmos as medidas, sempre que às vezes se damos um passo no rigor, se damos um passo à frente no rigor, é para depois dar a seguir 2 atrás por via do facilitismo. É uma cultura que está instalada. Eu acho que a sociedade não vai a lado nenhum, em setor nenhum, se não substituir o facilitismo por rigor. Portanto, isto digo como pano de fundo, como elemento fundamental para as decisões que se vão tomando em todas as áreas. Mas depois aquilo que, sinceramente, é aquilo que está mais na preocupação dos portugueses, eu acho que é o emprego e o salário, o emprego e o seu nível de vida. Portanto, nós temos de focar em primeiro lugar a questão de mais e melhores empregos. Mais emprego, apesar de uma taxa de desemprego relativamente baixa, porque a taxa de desemprego que nos vendem não é taxa de desemprego real, porque muitas pessoas estão a fazer formação profissional que não lhes serve para nada, apenas para se poder dizer que não está no desemprego oficial, está empregado, não está empregado a nada, está a fazer formação profissional. E bem, portanto, deve estar a fazer formação profissional, mas a contar para os desempregados, porque efetivamente não está empregado. E deve estar a fazer formação profissional para obter um emprego e não apenas para estar entretido, para se dizer que não está desempregado. E, portanto, a taxa de desemprego não é assim tão baixa como aquilo que é verdadeiramente anunciado. Portanto, por isso eu digo mais emprego. Porque uma taxa de desemprego de 6%, ou seja, tantos por cento também não é nada do outro mundo, mas era se fosse real, porque nós não conseguimos ter taxas de desemprego aí abaixo dos 4%, 3%, aliás, com taxas de desemprego de 2% ou 3%, na prática a economia depois não evolui, é sinal que não está a rodar, porque isso necessariamente é quase pleno emprego, os 4%, 3% é quase pleno emprego. Depois, os melhores empregos, que é melhores salários e melhor emprego. Por exemplo, na saúde, melhor emprego é também melhor condições de trabalho. Não é? Melhor emprego é também melhores condições de trabalho, melhor capacidade, melhor, estava a faltar a palavra, melhor horizonte de desenvolvimento profissional e, a par disso, também os salários. Eu acho que toda a estratégia da política económica deve ser virada para isso. Nós estamos em saúde, não estamos em economia, portanto não vou explicar muito isto, mas vou apenas dizer que o modelo económico que tem vindo a ser seguido é um modelo económico que não implementa isso, bem pelo contrário, está a nivelar por baixo, está a pôr um salário mínimo a encostar ao salário médio. Digamos que, se me permitem a brincadeira, se continuarmos assim, qualquer dia o salário mínimo fica mais alto que o médio, não é? E como se calhar alguns não sabem fazer contas, até se calhar acharão que isso pode acontecer. E nós temos de ter um modelo de desenvolvimento que não seja imediatista, que não queira o resultado para amanhã, que é o que eles fazem privilegiando o consumo público e privado, mas que seja estrutural, portanto, que vá apoiar aquilo que depois é que vai dar origem aos mais e melhores empregos, são fundamentalmente as empresas. Portanto, e as empresas que estão nos mercados internacionais, que produzem bens transacionáveis no mercado internacional. Porque o bem que não é transacionável não tem o impacto da concorrência, portanto, nunca incorpora novo saber, nunca melhora a produtividade, nunca paga melhores salários. Portanto, é isto que nós temos de fazer. Não é o Estado que faz isto, são as empresas que fazem isto. Portanto, o Estado tem de ter uma política económica que acomode estes objetivos das empresas, no fundo, que saia da frente muitas vezes e que deixe as coisas funcionarem.
A segunda questão, que eu acho absolutamente vital e vale para isto tudo, é ter uma atitude reformista. Eu agora, isto é quase todos os dias entrevistas, não é coisa que eu gosto muito, mas enfim. Ainda no outro dia, aliás na entrevista que saiu ontem, havia uma pergunta que era, bom, o Dr. António Costa foi um bom primeiro-ministro ou um mau primeiro-ministro? E eu, a resposta que dou, claro que eu podia fazer algumas críticas iguais a muitas que fazem aí, mas eu vou por outra, que pouca gente faz e que para mim é a mais importante de todas. Sim, foi mau, e em primeiro lugar, porque não teve uma atitude reformista, porque foge da reforma, porque não quer afrontar interesses instalados. E cada vez que nós fazemos uma reforma, nós afrontamos interesses instalados. Nós não deveríamos ter de afrontar interesses instalados. Pois não, era se cada vez que fosse necessário fazer um ajustamento, a sociedade fizesse esses ajustamentos nos diversos setores. Mas como depois a governação não é eficaz, não faz os ajustamentos em tempo, soma ajustamentos sobre ajustamentos que não são feitos e um dia só lá vai com uma reforma estrutural. E depois no limite, se olharmos para a história, já nem com a reforma estrutural, já vai de outra maneira, como foi, por exemplo, há 40 e tal anos aqui, por alturas do 25 de Abril. Portanto, nós temos de ter espírito reformista. Aliás, o PSD, para aqueles que são menos jovens, lembram-se bem, nascemos justamente com esse discurso do PSD, Partido Reformista, ou na altura até o PPD, Partido Reformista. Por contraposição à Revolução, que era o que queria a esquerda, hoje não é por contraposição à Revolução, mas é por contraposição à situação de estagnação em que o partido está, nas mais diversas áreas, nem será talvez nesse aspecto a justiça, a saúde a pior, talvez a justiça a pior, em termos da estagnação e da incapacidade de mexer no que quer que seja, porque a saúde, apesar de tudo, se olharmos para 1974 e para hoje, há uma diferença grande. Na justiça há muita coisa que está quase igual ao que era lá atrás em 72 ou 73. E, portanto, é até dos setores onde isso é mais evidente. Mas não é só nos setores, no sistema político também, na própria Constituição da República, há coisas estruturais onde é preciso mudar. E o Dr. António Costa não tem esse perfil. Tem o perfil de negociador, tem o perfil de tentar resolver as coisas e conseguir acordos à mesa, consegue seguramente, talvez até mais facilmente que eu pelo meu perfil, mas porque aquilo que eu entendo é que nós podemos fazer acordos e diálogos até certo ponto. Ou seja, o diálogo tem de ser para resolver, não tem de ser para empatar. E, portanto, há, obviamente, aqui uma falha, e há principalmente uma falha quando ele teve na oposição durante estes últimos 4 anos alguém que estava perfeitamente disponível para fazer o que nenhum líder da oposição normalmente faz. E não faz porque olha e diz assim, bom, fazemos esta reforma e quem vai ganhar mais com isto em termos de popularidade, se calhar é o Primeiro-Ministro. Portanto, eu como sou o líder da oposição, não faço. Mas isso é ser contra o país, isso é contra o interesse nacional. Portanto, ele encontrou alguém disponível para fazer isso. Isso, no fim, eu perdesse a cabeça, entre aspas, ou seja, caísse politicamente, tinha deixado pelo menos algo de muito importante para o país, que é o mais importante, não é lá o cargo que se ocupa, é aquilo que se faz pelo país. E o Partido Socialista não aproveitou isto. Isto não tem a ver com irmos todos para o governo, tem a ver com reformas estruturais que só se conseguem com maiorias alargadas. Algumas impostas por lei e bem, outras não são impostas por lei, mas que exigem um consenso político, porque se assim não for, na curva seguinte já estão a destruir tudo que antes foi feito. Eu posso fazer uma reforma da Segurança Social sem ter que ter uma maioria qualificada na Assembleia da República. Mas o que me acontece é que se eu faço, quando sair do governo, venha um outro governo, estraga tudo aquilo que foi feito antes. Portanto, se nós conseguirmos acordos mais altos, que garantam estabilidade, principalmente naquilo que é de longo prazo, e nada mais de longo prazo que a segurança social, é obviamente muito melhor para um país, é muito melhor para uma sociedade civilizada. Caso contrário, andamos sempre em cima e abaixo, mesmo que se consigam completar as legislaturas de 4 anos. Portanto, a atitude reformista é absolutamente vital para a situação atual em que se encontra a sociedade e para a situação atual em que se encontra o regime político. Não é por acaso que as pessoas desacreditam, olham para a política, desacreditam das instituições, desacreditam dos partidos, desacreditam disto tudo. Porque tudo isto está perfeitamente enquistado, não sai daqui.
e os interesses instalados são cada vez maiores, o poder político cada vez tem menos força, o poder político cada vez se confunde mais com os próprios interesses instalados, não há independência para a decisão e depois o país vai-se arrastando, em que depois a saída, muitas vezes, da política, em vez de ser construir e dizer o que quer fazer, é dizer mal dos outros, refugia-se aí, que é muito mais simples. Pois, mas está bem, nós podemos dizer mal dos outros e da situação, mas nós temos de ter soluções e temos de saber realmente se temos força ou não temos força, se temos vontade ou não temos vontade para enfrentar coisas extraordinariamente difíceis que, se não se enfrentarem, tanto faz estar lá um partido como o outro, chamar-se José ou chamar-se Manuel ou chamar-se Joaquina, não vamos alterar nada e o país não vai sair disto. E, portanto, é preciso fazer estas rupturas e estas rupturas hoje são as reformas. Finalmente, a outra coisa que correu muito mal com a governação socialista foi a degradação dos serviços públicos. Os serviços públicos degradaram-se de uma forma brutal. Degradaram-se de uma forma brutal naquilo que é pequenino, que é o exemplo que eu costumo dar, é o cartão de cidadão. Vamos lá renovar o cartão de cidadão para ver como é que aquilo está a funcionar. Depois, num patamar já de maior responsabilidade, experimentem quando puderem, como é lógico, meter os papéis para a reforma, e ver quanto tempo demora a Segurança Social a deferir a reforma de uma pessoa. Principalmente se for a pensão que tem parte de Caixa Geral de Aposentações e parte de Segurança Social, que há muita gente que tem carreiras contributivas assim. A idade da reforma está nos 66 anos e meio, mais ou menos, um bocadinho menos, 66 anos e meio, e as pessoas metem a reforma nessa altura, que é aquilo que a lei lhes confere esse direito, trabalharam a vida inteira, e a resposta da Segurança Social, bem passado um ano e tal, portanto a pessoa não entrou aos 66 e tal, entrou aos 67 e tal, por incapacidade administrativa. Isto é absolutamente inadmissível, porque aqueles que têm algumas poupanças, entram mesmo aos 66 anos e tal, e vão vivendo, mas aqueles que vivem do salário, que é a sua maioria, ficam ali mais um ano e não foram reformados na devida altura por incapacidade dos serviços públicos, por incapacidade administrativa. E, portanto, isto é preciso, efetivamente, pôr os serviços públicos a funcionar. E aquilo que é o expoente máximo, eu peguei no cartão de cidadão, foi bem, estou a subir, o expoente máximo é o Serviço Nacional de Saúde. Pronto, é o serviço público que mais tem, de maior importância, que mais se tem degradado em Portugal. E as soluções, como todos os presentes sabem muito melhor do que eu, que não sou da área, são efetivamente difíceis, porque aqui também não é só, eventualmente, ter coragem para reformar, é depois preciso ter os meios e as soluções adequadas para reformar. É das áreas efetivamente difíceis, é talvez a área que mais me preocupa da governação. Para ser sincero, quando me deito ou quando acordo mais cedo e me vem à cabeça, é a área onde eu tenho mais preocupação. É aquela, sinceramente, que eu tenho mais preocupação, porque é uma área vital para os portugueses, degradou-se muito, tem os desafios à frente que todos nós sabemos, e como é que vamos conciliar isto tudo, como ainda agora a professora Guilhermina Rego, naquele resumozinho, apontou. E os recursos são escassos, como ela diz, e é evidente, mas eu, apesar de tudo, os recursos escassos, estou mais confortável nas finanças públicas, também se calhar por percebo do assunto, nas finanças públicas, com uma dívida de 130% do PIB, que é uma coisa brutal, mas estou mais, apesar de tudo, mais confiante aí, do que naquilo que possa ser o êxito de uma governação, do que no Serviço Nacional de Saúde, que é, ou do serviço, ou o sistema, como se queira dizer, que é efetivamente muito difícil, é uma pasta muito difícil, é uma pasta muito ingrata, porque quem tiver essa responsabilidade vai ter de ter, não digo a mesma resistência que eu tenho, mas vai ter de andar lá muito perto da resistência que eu tenho tido neste lugar. Eu acho que o indicador mais dramático, não é, que digamos, o indicador de topo desta governação do PS nestes 6 anos, eu acho que é a taxa de mortalidade. Eu acho que é a taxa de mortalidade. É evidente que a saúde não existe só para evitar, não evita que as pessoas morram, para salvar vidas, digamos assim. Existe também para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como é evidente. E aqui na taxa de mortalidade só estou a olhar para um aspecto. Mas um país em que a taxa de mortalidade sobe desta maneira, e estou a falar da taxa de mortalidade não Covid, pois também se tinha de analisar a taxa Covid, para ver se essa também podia ser mais baixa do que foi, mas a mortalidade não Covid foi uma completa incapacidade de saber programar no sentido de continuar a dar resposta. Admito que se baixasse um bocado, tinha de ser, mas dar uma resposta decente a tudo aquilo que não é Covid. E aquilo que me dizem, não é, é que
esta taxa de mortalidade agora vai ter de continuar, na exata medida que são os diagnósticos, os tratamentos que ficaram por fazer, que agora estão a aparecer. Portanto, se nós trabalharmos bem agora, é para baixar a taxa de mortalidade, não daqui por 2 ou 3 meses, mas daqui por, não sei, me dirão, 1 ano e meio, 2 anos, não sei, agora depende também das patologias e o que for. A falta de médicos de família é também algo que nos incomoda e que me incomoda, porque é realmente ali o primeiro patamar. Eu dou muitas vezes comigo a pensar assim, bom, eu tenho, para esse ponto de vista, tenho a felicidade de pertencer a um extrato social favorecido, no fundo é isto, todos nós pertencemos a um extrato social favorecido. Mas agora imaginemos que eu não tinha isso, não tinha sequer os conhecimentos mínimos que tenho, da tal iliteracia que as pessoas têm, e de repente eu não tenho centro de saúde, eu não tenho médico, eu faço o quê se estiver doente? Como é que eu me comporto? Toco à porta da vizinha, faço o quê? Não é? E isto é sério, não é? Isto é preciso ter esta consciência, é preciso sentir isto, para depois também se ter a força para procurar resolver isto, não é? Nós temos efetivamente de ter um planeamento, temos de ser seletivos nas escolhas que fazemos ao nível da despesa pública, estabelecer as prioridades bem estabelecidas, para sabermos o que é mais importante e o que é que vem a seguir, sempre numa ótica, lá está que eu disse há bocado, de um rigor e não do facilitismo. Não é preciso ser o rigor germânico em que eu fui educado nos anos 60, não é preciso ir tão longe, porque às vezes esse rigor até é desumano, mas é preciso ser, obviamente, tem de ser obviamente rigoroso. O aumento das listas de espera para as cirurgias, o aumento das consultas de especialidade, dos tempos para as consultas de especialidade, tudo isto tem de ser resolvido. E tem diversas explicações, que eu pus aqui umas notazinhas, mas que aqui devem ter dito ao longo da manhã, não sei quantas vezes, as fracas condições de trabalho, é evidente, tenho de fazer um desconto, porque não sou médico, nem enfermeiro, sou economista, portanto tenho de fazer este desconto. E, portanto, qualquer economista, qualquer engenheiro, que vá a um serviço de urgência, vem de lá incomodado, como é evidente, porque não está habituado ao serviço de urgência. Mas mesmo fazendo esse desconto, eu vou a serviços de urgência, como ainda esta semana fui a Setúbal, eu acho que aquilo incomoda, o Ricardo é médico, está habituado, incomoda também, quer dizer, então eu vejo os corredores com as camas todas ali, umas atrás das outras, e já não havia mais espaço nos corredores. E os médicos dizem, é um dia médio, quer dizer, nem é dos piores dias, é um dia médio. Então, se for um dia mau, onde é que cabem as camas? Já não vejo onde é que cabem, só se querem cá fora no jardim, não sei. E, portanto, e ver ali a pessoa, para quem não é da área, ali a pessoa abandonada, não tem sequer ali o familiar ao lado, não tem nada, que é isto. Do ponto de vista humano, isto choca, porque vi lá muitas pessoas idosas, mas também vi lá pessoas jovens, 40 e poucos anos, e qualquer um de repente pode estar numa dessas situações. Portanto, isto é muito importante para a nossa vida, isto é muito importante no contributo que o Estado pode dar para cada um construir a sua felicidade. Não é o Estado que lhe vai dar a felicidade, nem vai construir, mas vai contribuir, vai facilitar ou dificultar que as pessoas consigam construir a sua felicidade, e isto efetivamente é fundamental. Os recursos humanos, já não sei se foi o Sr. Doutor, alguém disse aqui que não vou nomear seguramente boys ou girls, ou o que queiram chamar para a administração pública. Não vou não, mas não é porque acho que está errado. Não vou, é porque sobra para mim. Não, sobra para mim. Se eu nomeio um incompetente ali, sobra para mim. Isso que a professora Guilhermina Rego há bocado dizia relativamente à Câmara do Porto, é isso. O que é que me adiantava estar a nomear um diretor que é um inapto? Depois sobra para a vereadora ou sobra para mim? Não, eu quero lá as pessoas competentes. E a minha carreira profissional foi feita quase toda na área financeira. Estive sempre na área financeira, mas entre a Câmara do Porto e este lugar, que me deram 4 anos, a principal atividade, embora também tivesse área financeira, não foi na área financeira, foi na área dos recursos humanos, em 2 empresas, uma delas que é o caça-cabeças, o headhunter, portanto, fazíamos e fazem o recrutamento dos quadros de topo da economia portuguesa, E, portanto, os clientes eram os privados, não eram os públicos. Eu não sei se têm noção
de quanto uma empresa privada pode pagar por uma prestação de serviços dessa. Ou seja, para que o headhunter vá encontrar a pessoa certa para aquele lugar. Não sei se têm noção. Não conseguem nenhuma contratação dessas abaixo de 25 mil euros. E eu vivi lá casos em que a empresa cliente pagou 70 e 80 mil euros pelo serviço prestado. Também estamos a falar de pessoas que iam ganhar 300, 400 mil euros. Mas onde é que eu quero chegar com isto? As empresas de topo percebem que é absolutamente decisivo a qualidade do recurso humano. Porque se o recurso humano não tiver qualidade, não vamos a lado nenhum. Na administração pública isso nem se percebe muito bem. Eu estou a dar os melhores exemplos à escala nacional e à escala internacional. Paga-se isto porque aquilo que se está a fazer é de uma utilidade enorme. É pôr uma pessoa certa e competente num lugar de responsabilidade. É isso que depois, a partir dali para baixo, garante que, efetivamente, a instituição, ou a empresa, ou o que for, vai ter todos os seus recursos otimizados e vai ter níveis de produtividade e de rendibilidade elevada. Portanto, eu não vou telefonar para a Distrital não sei de onde, a dizer quem é o administrador do hospital que querem, porque, podem sugerir, mas o currículo não tem de bater certo, também não se vai fazer ao contrário. Se vem dali também não serve, também não é isto. Agora, o que eu quero dizer é que os administradores, agora estamos a falar de saúde, mas seja do que for, têm de ser, obviamente, pessoas com capacidade. Por isso é que, por exemplo, a CRESAP, que a maior parte saberá o que é, portanto, que faz o recrutamento da administração pública, que agora, eu nunca concordei com o modelo, mesmo quando o governo do PSD fez isso, discordei do modelo, e agora, como o modelo também não era famoso, o PS deu-lhe a volta e agora é como se não houvesse modelo nenhum, eu nem sei o que andei a fazer, mais ou menos a CRESAP. Mas a CRESAP tinha um papel, pode ter um papel muito importante, que é eu, secretário de Estado, eu, ministro, poder dizer assim, olha, eu preciso de uma pessoa com este perfil para este lugar. Vai dar a volta na administração pública a ver onde é que encontra a pessoa com este perfil para este lugar. É uma espécie de headhunter limitado, porque não está globalizado, está apenas na administração pública. E no limite, se não houver na administração pública, e se a lei o permitir, fazer mesmo fora da administração pública. Portanto, não vou colocar boys ou girls ou o que não vou, mas por egoísmo. É que não quero que sobre para mim, é que eu quero que as coisas funcionem direitas, que é como deve ser. A questão da falta de médicos fora o Manuel de Abreu há bocado disse que a jangada está virada para o litoral, mas já nem é bem assim. Ela está toda afunilada para as áreas metropolitanas e, em particular, para a de Lisboa. Ou seja, mesmo no litoral já se vêem queixas coincidentes com algumas a que chamamos interior, porque nós chamamos interior 150 km para dentro, já chamamos interior se calhar 100 km para dentro. O país só tem 200 e tal, portanto, o país não tem interior. Mas realmente as coisas são assim. Mas eu lembro quando era Presidente da Câmara do Porto, por exemplo, também num concelho apenas e pequeno, territorialmente, havia uma diferença, e quem conhece o Porto sabe, há uma diferença entre a Foz e Campanhã, que é no interior. Campanhã é muito mais atrasado que as freguesias do litoral. Portanto, até num concelho pequeno, Porto territorialmente é um concelho pequeno, até isso se nota isso. Portanto, a falta de médicos no interior tem a ver com a falta de condições no interior, no próprio serviço de saúde, mas também tem a ver com a falta de atratividade de toda a vida ali, quando realmente se perdeu serviços básicos que são âncoras necessárias para ter lá as pessoas. Aqui está outra situação, onde ou se tem coragem, ou se tem desprendimento pelo poder, que isto é que é o fundamental, porque se não se tem desprendimento do poder, não se tem coragem. Atenção, só se tem coragem quando se tem desprendimento do poder. É isto que, por exemplo, os aparelhos partidários não sabem nem percebem, têm muita dificuldade em perceber. Ou nós estamos aqui com desprendimento e com liberdade, e depois somos bons ou somos maus, fazemos ou não fazemos, ou se já entramos presos, tanto faz ter muito bom como muito mau. Não vai fazer de certeza, porque vai cuidar daquilo que é o lugar que pretende exercer ou que outros pretendam que ele ou ela exerçam. E, portanto, a saúde, no próximo governo, que eu espero que seja do PSD, pode não ser, mas seja o qual for,
a saúde no próximo governo tem de ser efetivamente uma prioridade. Tem de ser sempre uma prioridade, mas pelo estado a que efetivamente nós chegamos, ela tem de ser uma prioridade. E é verdade que este governo tem um trauma ideológico relativamente às parcerias público-privadas, que eu não entendo esse trauma ideológico. Agora, eu entendo que essas parcerias público-privadas têm de ser muito bem negociadas com seriedade e depois fiscalizadas com seriedade também, porque isto não é fazer uma parceria público-privada, como há bocado dizia ao Sr. Presidente da Câmara, não é fazer uma parceria privada em que o privado fica com a carne e o público fica com os ossos. Isto não pode ser assim, tem de ser uma negociação bem feita, porque no fim o que nós queremos é servir melhor a população e que o Estado tenha ganhos com essa parceria. Portanto, tudo isto tem de ser feito com seriedade. Agora, não faz sentido nenhum eu ter a capacidade instalada e não utilizar a capacidade instalada em prol das populações, numa situação normal de cruzeiro, muito mais naquilo que foi a pandemia, que por maioria de razão o Governo devia ter feito e não fez por mero, acho eu, mero tabu ideológico. E isso é que não se compreende, quer dizer, eu compreender até compreendo que o PCP não queira, tem um modelo diferente. No caso do Partido Socialista, eu naturalmente não entendo, mas acho que também é fundamental utilizar toda a capacidade instalada que o país tem, neste caso, na saúde. E, portanto, era basicamente isto que eu aqui queria dizer, repetindo outra vez, que é o agradecimento, e o agradecimento, como digo, por me estarem a ajudar. Eu preciso de ajuda nas finanças públicas e na economia, até aí preciso, porque não sei tudo, e há quem me saiba sempre mais do que eu, ou saiba coisas que eu não sei, quanto mais não seja em todos os outros setores onde não é a minha área de especialidade. E, portanto, para se chegar a um cargo daqueles, tem-se de fazer um percurso muito grande, lá isso eu tenho, tem de depois ter uma vontade, digamos assim, muito grande. Eu lembro-me de ter dito isto aqui há uns anos atrás, quando fui uma entrevista a apoiar a doutora Manuela Ferreira Leite, quando ela se candidatou, disse isso e é totalmente verdade, portanto, já vai há mais de 10 anos, isto é rigorosamente verdade. Não pode ser primeiro-ministro de um país hoje, em que é muito mais complexo do que era há 30 anos atrás, não pode ser quem não quer nada, mas também não pode ser quem quer muito. Quem não quer nada não vai ter a força para resistir a muita coisa. Quem quer muito não pode, porque não está preparado. Porque ninguém quer muito. Porque a pessoa, sabendo a tarefa que tem à frente, a pessoa disponibiliza-se para a missão e prepara-se para a missão. Querer muito, para os netos dizerem que o avô foi primeiro-ministro, uma coisa desta importância, não. Só pode ser quem está no equilíbrio, quem percebe a dimensão do que está, se prepara para a dimensão do que está e sente a força para a dimensão do que está. Isto não é vaidade nenhuma, bem pelo contrário. Vaidade são outras coisas, pôr aqui uma gravata nova e tal, isso aqui era a vaidade. Aqui não há vaidades nenhumas. Aqui, ou estamos preparados para uma missão terrível, ou não estamos preparados para ela. Quem vai e se move por vaidade, e há muita gente na vida pública que se move por vaidade, quem se move por vaidade não dá um passo certo para ter êxito na função a que se propõe desempenhar. Muito obrigado, bom fim de semana.